Deixa eu ver quem que está visitando. Eu estava ali do lado, não vi. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Meu nome é Alessandra, sou uma das pastoras aqui da Igreja Batista da Lagoinha, em Porto Alegre. Amém? Vamos fazer a nossa declaração de fé? Pega aí a sua Bíblia, levanta ela bem alta, assim, ó. Sua espada. Pode ser no seu iPhone, no seu smartphone. Levanta ela aí. Amém? Vamos lá? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronta para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abre então aí a sua Bíblia em Efésios 2:10. Hoje nós vamos falar da pessoa mais importante das nossas vidas, o Espírito Santo. Hoje eu quero falar de sermos sensíveis ao Espírito Santo. Vocês têm notado que está sendo construído um caminho aí há 3 semanas na preparação da conferência, amém? Glória a Deus, e é assim mesmo, o Senhor está preparando o nosso espírito para que você receba tudo e que nada venha a ser retido em nome de Jesus. Como nós acabamos de declarar, que você nunca mais venha a ser o mesmo, em nome de Jesus. Então, em Efésios 2:10, diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Antes de nós orarmos, escute o que a Bíblia Amplificada diz. Pois somos obras das próprias mãos de Deus, feitura sua, recriados em Cristo Jesus, nascidos de novo, para que possamos fazer as boas obras que Deus planejou de antemão para nós. Ó Pai, quão poderosa é essa palavra, Jesus. Nós poderíamos simplesmente pegar essa palavra, colocar no nosso coração e já irmos para a nossa casa. Porque a tua palavra ela é tão poderosa, ela é tão simples, ela é tão eficaz, ela é tão profunda. Ó Pai, que no nome de Jesus, que eu venha somente ser um canal desobstruído na tua presença, Pai. Que eu venha ser esse canal livre no qual o Senhor quer falar, naquilo que o Senhor já ministrou na minha vida, Senhor. Que eu venha, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, passar para a tua igreja e que cada um, Senhor, cada um receba da porção que o Senhor tem, Pai. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui, que não saiam daqui da mesma forma que entraram, mas que sejam completamente transformados e tocados pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Aqui na palavra de Deus diz que Ele tem um plano para nós. Aqui fala que Ele quer fazer coisas em nós e quer que nós façamos coisas para Ele. E quando nós estamos fazendo coisas para Ele, servindo a Ele, nós começamos a viver a boa vida que Ele quer que nós vivamos. É no caminho, é na sensibilidade, é na construção, é parceria, nós e o Espírito Santo de Deus. O tempo todo, o tempo todo. Mas para isso nós temos que ter os nossos ouvidos espirituais alertas. Sermos obedientes nas pequenas coisas. Nosso problema é que nós achamos que temos que ser obedientes nas grandes coisas. E que não precisamos ser obedientes nas pequenas coisas. O Espírito Santo vai começar a falar com você nas pequenas coisas. Como ele já falei aqui com vocês, como foi comigo e ele ainda faz isso comigo, sobre o carrinho de supermercado. Faça dia, faça sol, faça chuva, eu tenho que pegar o carrinho de supermercado e colocar lá no lugar. E ainda orar para não encontrar nenhum pelo caminho, senão eu tenho que pegar todos e colocar lá. Se eu vou no banheiro, tem um papel no chão, eu vou lá e pego. Isso é o Senhor comigo, amém? Não quer dizer que vai ser assim com você, não. Preste atenção naquilo que o Espírito Santo está falando com você. Naquele lugar que ninguém está vendo, sabe? Naquele lugar que ninguém está vendo.
Nós temos que ser fiéis nas pequenas coisas. Porque muita gente gosta de usar aquela passagem, ser fiel no pouco e o muito te acrescentarei. Mas isso não é só financeiro, não. Significa a porção do céu para a sua vida. Quanto mais fiel você for no pouco, o muito o Senhor te confiará. Quantas vezes nós esperamos eventos grandes na nossa vida, mas nós não somos fiéis no pouco, no nosso secreto. E o Senhor quer que sejamos fiéis em todo o tempo, ser sensíveis ao Espírito Santo. Só que para isso, eu vou falar uma coisa que eu quase não falo. Nós temos que definir a nossa mente. Eu não vou falar de mente hoje. Mas nós temos que definir a nossa mente. Se nós não entendermos que tem que haver uma desconstrução, uma descontaminação do mundo na nossa mente, nós não vamos conseguir ser sensíveis ao Espírito Santo. Por quê, pastora? Porque na palavra do Senhor diz que as coisas espirituais se discernem carnalmente. Se discernem na alma. Não, se discernem no Espírito. Simplesmente por isso. Você tem que definir a sua mente a ser sensível com o Espírito Santo. Tá, então como que eu faço para ser sensível ao Espírito Santo? Prática. Eu sou professora alfabetizadora. Lembra aí agora, quando você começou a ser alfabetizado? Você começou a escrever certinho de uma hora para outra? Não, ninguém. Às vezes tem uns que escrevem mais rápido, tem outros que escrevem lentamente. Tem uns que tem que pegar na mão, não é? Assim é a nossa construção com o Espírito Santo. Nós vamos ser fiéis nas poucas coisas, mas tem a nossa parte de fazer também. Quando você foi alfabetizado, tinha a parte da professora, mas tinha a sua parte também, o seu interesse, o seu empenho. O Espírito Santo está disponível para nós 24 horas por dia. Se nós não sentimos a presença dele, se nós não temos comunhão com ele, é porque não há o envolvimento, o movimento da sua parte. Ele simplesmente está lá, ele simplesmente está disponível para nós. E como nós cantamos aqui, teu é o reino, o poder, a glória, a oração do Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E certa vez o Senhor me falou uma coisa que foi tão poderoso para mim. E eu queria compartilhar com vocês. O Senhor falou que cada um de nós é uma porção de terra. Seja feito na terra, assim como é feito no céu. Não só feito por aí, mas ser feito na porção de terra que é você. Seja feito na terra. Todas as vezes que você cantar essa canção, seja feito na terra chamada Alessandra. Na terra chamada Alessandra, você fala o seu nome na terra, como é feito no céu. Eu não quero alinhar as minhas vontades com as práticas desse mundo, mas eu quero alinhar as minhas vontades com a tua vontade. Assim na terra, Alessandra, como é feito no céu, a tua vontade. Antes de levantar da cama, abra os seus olhos, fala com o Espírito Santo. Quantas vezes a gente levanta, irmão, já pensando em tanta coisa que tem que fazer? E quantas vezes não sai da forma que a gente queria, porque a gente simplesmente não entregou? Seja feito na terra, como é feito no céu. E se você criar o hábito de abrir os seus olhos, e antes de levantar da cama, você falar, seja feita a tua vontade, na terra chamada Alessandra, assim como é feito no céu. Em que posso ser útil no teu reino hoje, que eu cumpra a porção para hoje, que eu não venha fazer nem mais e nem menos, mas que eu venha contribuir para o teu reino hoje. Em que posso ser útil, o que eu mais posso te dar de mim? Sensibilidade ao Espírito Santo, chega de pedir mais dele. Queira entregar seu também. Queira entregar a sua vida também. Quantas vezes nós só pedimos? Pedimos. Sabe que nós recebemos muito mais quando nós entregamos. Quando nós entregamos, queridos. Abra comigo lá em Hebreus 10.
Hebreus 10. Vamos ler versículo 5. Eu procurei no dicionário a palavra definir, que eu disse que a gente tem que definir a nossa mente, amém? Olha o que o dicionário diz a respeito da palavra definir. Definir é estabelecer limites, é limitar, indicar o verdadeiro sentido. Pega no seu espírito. Então, defina a sua mente para limitar aquilo que é a vontade de Deus. Aquilo que não é da vontade de Deus, ainda que seja a tua vontade, não permita fixar na sua mente. Isso é amadurecimento espiritual. Amém? Então, olha só. Hebreus 10, vamos ler versículo 5. Por enquanto, mas deixa aberto aí. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes para oferecer. Todos os dias, o Senhor quer de nós um sacrifício vivo. O sacrifício vivo é a nova aliança. O Senhor não quer mais sacrifício de animais mortos. O Senhor quer sacrifício vivo. O Senhor, o Espírito Santo, quer falar através de você. Através de você. Através de você. Não somente através de homens e mulheres em cima do altar, em cima de uma plataforma. Não é só através de mulheres, homens e mulheres de Deus, através do YouTube, através da internet. Não, Ele quer falar através de você. Porque tem lugares que só você poderá ir. Com o seu jeito, com a sua voz, com a sua característica. Através de você. Nós somos sacrifícios vivos na mão do Senhor. Não é só papel do pastor, não é só papel da pastora. É papel do corpo de Cristo. De cada um. Tem lugares que eu não vou conseguir ir. Mas tem lugares que você vai. Todos os dias. Peça isso para Ele. Em que posso ser útil no teu reino hoje. Me mostre pessoas no qual eu posso falar de você. No qual eu posso falar de ti. Nós somos observados o tempo todo, queridos. O tempo todo. E simplesmente as pessoas são convertidas muitas vezes com a nossa vida e não somente com as nossas palavras. Quando nós começamos a obedecer nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. E lá no verso 7, pula aí um pouquinho. Lá em Hebreus 10, 7. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito sobre Jesus. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Aqui está falando da superioridade do sacrifício de Jesus. Vou falar de novo. Perdeu a oportunidade da glória a Deus. Da superioridade do sacrifício de Jesus. Aqui está falando da obra da cruz. Aqui está falando que o sacrifício do Antigo Testamento era apenas uma sombra do sacrifício supremo de Jesus por nós na cruz. Nada poderia pagar os nossos pecados se não fosse através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Nós estávamos condenados às trevas, à eternidade. Lá onde arde o fogo, lá onde o bicho não dorme. Nós estávamos condenados lá. Mas Jesus, Ele veio como sacrifício vivo. É isso que está falando o Messias. Ele ofereceu sacrifício vivo, morrendo por mim e por você. Morrendo por mim e por você. E quantas vezes nós esquecemos isso? Quantas vezes nós queremos fazer as coisas para que Deus nos ame mais? Quantas vezes nós queremos fazer as coisas para que nós ficamos bem com Deus? Isso não existe. Isso é obra da carne. Não tem como nós pagarmos o que foi feito. Nós simplesmente entregamos a nossa vida a Ele porque nós não temos mais nada para oferecer. Não há nada que nós façamos para que Deus nos ame mais. Já foi feito. Ele foi sacrifício vivo. Vamos abrir lá em Isaías 53. Eu sei que você está cansado de ler essa escritura, mas nós temos que ler na íntegra, amém?
Vamos ler do 1 ao 6. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, mas não tinha beleza e nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito de Deus, ferido e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aleluia! Aleluia! Foi por mim, foi por você. Foi por você. Se te disser que você não tem valor, você vai ler esse versículo, vai declarar esse versículo na sua casa para o inferno ouvir. Você foi resgatado. Você foi resgatado. Não há homem mais impuro que o sangue de Jesus não possa resgatar, que o sacrifício na cruz do Calvário não possa remir. Não existe. Já foi feito. Já foi consumado. E o que nós estamos fazendo com esse tesouro que nós carregamos dentro de nós? Nós precisamos ser luz em meio às trevas. Vamos lá em João 14. Hoje nós vamos ler bastante Bíblia. Aleluia. Cristo veio para fazer a vontade do Pai. E Ele disse que obras maiores do que Ele nós faríamos. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós estamos nessa terra para fazer a vontade do Pai. João 14, 12. É exatamente o que eu falei, mas eu quero que você marque aí na sua Bíblia, para você não esquecer. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. E não termina por aí, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Será que você tem coragem de fazer isso? Senhor, eis-me aqui. Faça a tua vontade. E quantas vezes nós falamos isso? E aí as coisas começam a dar errado, sabe? E aí a gente começa a reclamar. Mas você não está orando para que se faça a vontade de Deus? E eu não sei se te contaram, mas em 100%, não vou falar 100%. Em 99,9% das vezes, a nossa vontade não é a vontade do Pai. Então, quando você faz esse tipo de oração, você tem que ter certeza daquilo que você quer, porque Ele vai realizar a vontade dEle na sua vida. Cara, eu estava em Belo Horizonte. Eu estava lá. Pois é, no caso. Estava lá, feliz lá, servindo a Lagoinha, Pastor Lucinho, lá na Matriz, glória a Deus. Mas a gente tem esse costume de falar, seja feita a tua vontade. E para cumprir a vontade dEle, dói. Mas vale muito a pena. Porque a única certeza que você tem é que você não tem certeza de nada. Não tem certeza de nada. Mas você sabe que não vai te faltar nada. Porque Ele é seu Pai. E você começa a não andar pelas circunstâncias, você começa a acreditar em tudo que Ele fala, em tudo que a Bíblia diz.
E se Ele diz que Ele vai suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus, então eu creio. Ei, não é a sua vontade, é a sua necessidade. Há uma grande diferença nisso. Vontade e necessidade. Aprenda a diferença. O que não é necessário na sua vida, doe para alguém que para ele vai ser necessário. E Deus vai te acrescentar aquilo que você precisa. É assim que funciona. É a lei da colheita. Quantas vezes você pede tantas coisas para Deus, mas você não dá nada para ninguém? Você é egoísta. Comece a semear na vida das pessoas. Ser sensível ao Espírito Santo é não estar alheio às necessidades do outro. Não tem como alguém dizer que tem o Espírito Santo e ver o irmão passando necessidade e fingir que não está entendendo. Falar que vai só orar. Deixa eu te falar, a gente precisa de orar, mas precisa de agir também. Precisamos de agir também. Não é só oração, não. Nós precisamos ser sensíveis às necessidades das pessoas ao nosso redor. A todos. A Bíblia fala que é para nós priorizarmos aqueles que são da casa. Mas nós temos que olhar as necessidades do mundo também. Será que você consegue ser alheio à necessidade do outro? A Bíblia fala que da mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Amém? Abra comigo lá em Tiago 2,17. Tiago já pode falar ai, ai, ai aí, né? Pois é, não vou apanhar sozinho. Tiago 2,17. É uma passagem bem conhecida. Diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé, sem obras, ela é morta em si mesma. E o que são as obras? Atos de obediência. As obras são atos de obediência. Então vamos ler substituindo. Assim também, a fé, se não tiver atos de obediência, é morta em si mesma. Então a fé não é só orar, a fé é agir. A fé é agir. Atos de obediência, queridos. Quero falar um pouquinho de Davi. O salmista Davi, que se tornou o rei. Davi, eu me converti pela história de Davi. Davi foi um homem extraordinário. Não é à toa que nosso filho mais velho chama Davi. Davi errou pra caramba, gente. Davi fez cada coisa que na hora que você lê, fala, cara, o que você está fazendo? Só que lá em Atos 13, vai lá. Atos 13, 22. Davi pecou. Davi era a época de batalha, ele ficou lá no palácio. Davi gostou da mulher de Urias, ficou com Betseba, teve filho com ela, escondeu isso por 1 ano. O menino morreu e aquilo foi envenenando a alma dele. Davi errou pra caramba. Mas olha o que o Novo Testamento diz a respeito de Davi. Atos 13, 22. E quando este foi retirado, levou-lhe como rei a Davi, a qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Sabe por quê? Um dos nomes mais mencionados na Bíblia é Davi. E ele só perde para Jesus. Homem segundo o coração de Deus. Mas por que ele foi considerado homem segundo o coração de Deus se ele errou pra caramba?
Porque Davi sabia o segredo de se arrepender genuinamente. Ele sabia como tocar o coração do Pai. E tem que ser homem de Deus e mulher de Deus para conseguir ser totalmente regenerado do pecado. Ele sabia que quando ele entregasse alguma coisa na mão de Deus, Deus iria cuidar. Ele sabia. Ele não ficava colocando alguma coisa na mão de Deus e tirando de novo, como nós fazemos. Ele se arrependia amargamente e falava: eu quero fazer a tua vontade, custe o que custar. Apesar de mim, apesar de mim, apesar de mim. Nós precisamos entender que apesar de nós, é apesar de nós. Deus não precisava de nós para fazer a obra dele. Mas ele quer que nós tenhamos atos de obediência e que sejamos coparticipantes da obra dele aqui nesta terra. Só que para isso, nós temos que mudar a nossa mente, queridos. Nós precisamos mudar a nossa mente. Davi era totalmente apaixonado por Deus. E ele sabia que no momento que ele se arrependesse, genuinamente, Deus ia mudar a história. Como Deus fez. E nós hoje, há tantos mil anos depois, nós mencionamos o nome dele. Ele não sabia de nada disso. Mas ele foi fiel naquilo que Deus colocou na vida dele. Mas quantas vezes nós estamos tão presos nas nossas feridas, nos nossos machucados, nas nossas mazelas, no nosso pus da alma, que eu costumo falar, que nós não conseguimos enxergar um palmo diante de nós. Muitas vezes quem nos impede de ser sensível ao Espírito Santo somos nós mesmos. Quando nós não entendemos que nós temos uma alma que precisa ser regenerada pelo Pai. Nós temos uma alma. A Bíblia fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne tem a ver com o nosso intelecto e com os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos precisam estar curados. Quantas pessoas foram rejeitadas na infância e carregam essa raiz de rejeição e não conseguem ter Deus como Pai? Nessa casa, Igreja Batista Lagoinha, em Porto Alegre, nós temos um ministério fantástico chamado Tratamento da Alma. E é uma bênção. Porque é tão lindo ver o que o Espírito Santo faz diante dos nossos olhos. Não tem a ver comigo, não tem a ver com os pastores que ministram, tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Porque ele acessa aqueles lugares machucados que talvez você nunca falou para ninguém. Mas lá em Tiago diz que nós só somos curados quando nós confessamos uns aos outros. Aleluia. Ser sensível à voz. Se você entende que tem coisas dentro de você que te impede, que são barreiras para você ser sensível ao Espírito Santo, você sente que é como se fosse um campo de força, que você vai e volta, não consegue avançar, ferida de alma. Você precisa ser curado e nessa casa tem pão, nessa casa tem cura, nessa casa tem, queridos, nessa casa tem. Procure saber sobre o ministério, tratamento da alma. Seja curado na sua alma. Talvez você está preso por uma falta de perdão. E talvez você ache que já perdoou. Seja sensível àquilo que o Espírito Santo está te falando. Amém? Glória a Deus. Eu preciso voltar lá em Tiago. Ai mesmo. Tiago 2, 17 e 18 agora. Quero falar mais um pouquinho sobre os atos de obediência. Vamos ler de novo. Por que eu leio de novo? Porque agora já destravou mais coisas, amém? Agora, quando a gente lê, vai ser outro entendimento. Assim também a fé, se não tiver atos de
Obediência é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Sabe o que está falando? Você não precisa falar nada, não. Você só vive. Vive a vida que você tem com Deus, sendo sensível ao Espírito Santo, e você vai estar praticando os atos de obediência. E outras pessoas que faziam as coisas erradas vão querer falar, peraí, você é crente? Você é crente, você tem uma coisa diferente, uma energia, uma áurea diferente. O que está acontecendo, hein? Você ora antes de comer? Que? Jesus? Me fala desse Jesus. Estão entendendo? Vocês estão entendendo? É assim. Atos de obediência. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Atos de obediência. Só que se nós não tivermos um relacionamento íntimo com Ele, a gente não vai muito longe. E ser íntimo do Pai é conhecer e viver a palavra de Deus. A palavra de Deus. Aqui é um manual para nós vivermos nessa terra. Aqui tem tudo, queridos. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Aqui, está tudo aqui. Mas nós temos que mudar? Em igreja? A mente. Amém? Então, assim também a fé, se não tiver os atos de obediência, ela é morta. Não adianta, gente. Sabe por quê? Se a gente for fazer as obras sem os atos de obediência, a gente vai começar a entrar no ativismo. A gente vai começar a fazer para Deus e não vai fluir. E aí você vai ficar cansado, você vai começar a reclamar. E se você entrar no ministério com essa mentalidade, rapidamente você vai sair. Porque no primeiro BO que tiver, você acha que você não é amado, que você não é querido, que o líder prefere o outro que você, que é BBB, babá, e vai sair. Primeiro é a nossa mentalidade. Por que muitas vezes as pessoas perguntam para mim, pastora, por que é tão difícil entrar no ministério na Lagoinha Porto Alegre? Não é que é difícil, é que a gente entende que quando você entra no ministério, o seu nível de guerra vai aumentar. E a gente não coloca soldado despreparado na frente de batalha. Não, gente, é tudo espiritual. Então, primeiro nós temos que nos equipar, é por isso que nós temos encontro com Deus, não é para fazer bonito, não. É para trazer cura para a sua vida. Quem aqui já fez encontro com Deus? Glória a Deus. Tem muitas mãozinhas que não levantaram ainda. Se eu te falar que em setembro já acabou as vagas, mas dá o seu nome hoje, que em dezembro tem outro. São chaves espirituais que se viram e você começa a mover onde você não movia. Você consegue ver o que você não via. E você começa a fluir. E aí, você não corre mais atrás das coisas desse mundo. Você vai fazendo a vontade de Deus, que buscai primeiro o reino dos céus, buscai primeiro a minha vontade. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você não precisa de correr atrás das coisas terrenas. Corra atrás das coisas eternas. Que as coisas terrenas vão te ser acrescentadas conforme as suas necessidades. Amém? Glória a Deus. Quero ler outra passagem com você. Vou sair de Tiago, né, gente? Deu, né? Vamos lá em João. João 14, 6. A gente tem que entender que a gente não vai atingir o diabo agindo como o diabo. Amém? Nós não vamos atingir o diabo agindo como o diabo. O que você quer dizer, pastora? Nós não vamos desfazer o mal fazendo o mal, mas nós vamos desfazer o mal fazendo o bem. E o fazer o bem, muitas vezes, você vai ser injustiçado. Ninguém fala glória a Deus.
injustiçado. Ei, vão te caluniar, vão falar mal de você, vão levantar falso testemunho. Está tudo certo. Porque você foi comissionado para uma missão. E o apóstolo Paulo disse que eu não vou agradar homens, eu vou agradar o meu Deus. O meu Deus. Foi para isso que eu fui chamado. E quantas vezes nós procuramos outros caminhos? Mas aí você pode dizer, pastora, mas você não sabe o que fizeram comigo. Querido, não importa o que fez com você, e eu te falo com muito respeito. Não é menosprezando a tua dor. Mas eu quero te dizer que a sua única e exclusiva chance é o plano de Deus. É o caminho de Deus. Não há outro caminho que possa te regenerar. Porque na palavra de Deus diz, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A vida que ele está dizendo não é só vida de respirar, é Zoe. É a vida como Deus a tem, a vida plena. A vida plena. É você ter aquela alegria que você não explica. É você ter a paz que excede todo o entendimento. É você ter vigor físico. Amém, queridos? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É isso que nós temos que fazer. Seguir a verdade, o caminho e a vida que é Jesus. Praticar as mesmas obras que ele praticou, porque ele disse que obras maiores nós faríamos. Se você quer conhecer mais, viver numa vida abundante nessa terra, não estude somente os passos de Jesus, estude as paradas de Jesus. As paradas de Jesus. Ele tinha um foco, ele tinha um objetivo, mas ele sempre parava para curar, para restaurar, para alinhar, para salvar. Nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo. Não siga somente protocolos, ritos, saia da religiosidade. Deus transcende tudo isso. Deus transcende raça, cultura, gênero. Deus transcende, Ele transcende. Só que nós, simplesmente humanos, queremos delimitar onde Deus age, em quem Ele age, com quem Ele fala e com quem Ele não fala. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Isso é ser sensível ao Espírito Santo. E se você tem dificuldade numa área, procure referências na Bíblia que fale sobre a área que você está precisando. Declare a palavra de Deus sobre a sua casa. Eu não quero falar hoje sobre palavras, mas eu preciso abrir esse parênteses. Cuidado com as coisas que você fala. Cuidado, minha doença, minha miséria, eu não consigo nada. Para! Satanás está aí do lado, enviando os demônios dele para anotar tudo que você está falando. Em nome de Jesus. Por causa da dureza do nosso coração. Estar envolvido com as coisas do mundo constantemente, sem entrar no secreto, como a Dani disse aqui, sem gastar um tempo no secreto, endurece o seu coração. Jovens, cuidado com o que você vê. Videogames violentos te tornam insensível ao Espírito Santo. Eu gosto, irmãos, de filmes de suspense. Mas quando vem alguma cena, eu até desvio o olho e olho para o outro lado, ou então mudo a mente. Quem nunca, né? Por quê? Eu sou sensível ao Espírito Santo. E tem coisas que não dá, que eu não quero. Já viu que tem gente que não tem medo de nada? Coração duro não é aquele coração, aquela pessoa que não chora, não. Ter o coração duro é não entender o Espírito Santo. É você estar tão ferido e achar que a ferida é normal. Eu coloquei, muito desapontamento com Deus pode também endurecer o seu coração. Não que Deus esteja errado, mas às vezes as suas expectativas estavam. E você fica tão duro com Deus.
achando que Deus abençoa todo mundo e não te abençoa. Feridas na sua alma que te impedem de receber a paternidade celestial. Coração duro te impede a ser sensível ao Espírito Santo. Eu já tive um coração duro. Quantas vezes eu era brigona, gritona, já contei que o testemunho para vocês, desrespeitava o Paulo. E quantas vezes as pessoas falavam, o que você tem? Tem o quê? Por que você está assim? Assim como? Quem já esteve assim tão distante da realidade que não consegue perceber os seus atos? Se eu entrava numa loja, irmãos, eu era assim. Se eu entrava numa loja e visse que alguém estava passando na frente de uma senhorinha, de alguém, eu já falava, vocês não estão vendo não? Cambada de hipócrita, a doninha tem que passar primeiro. Eu era bem assim. O Paulo que eu digo, que o Paulo só fazia assim. Ó. Meu Jesus. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos na nossa realidade que nós nos tornamos insensíveis ao Espírito Santo. Hoje não. Hoje, na maioria das vezes, quando eu falo algo que eu não deveria falar, na mesma hora eu entendo que eu errei. Peço perdão e vou e corrijo a minha postura. Ser sensível ao Espírito Santo não significa que você não vai errar, mas significa que você vai se arrepender. Lembra de Davi? Você vai se arrepender e corrigir a sua postura. Corrigir a sua postura diante de Deus. Não ser insensível. O povo lá no deserto, aquele povo que murmurava, já ouviu falar? Que tudo era murmurar, tudo reclamar, tudo murmurar. E Deus falava, não faz isso, vem por aqui, não faz isso, não adore esse bezerro, não adore isso aqui, tira isso, senão eles vão pegar. Igual criancinha, vai por aqui, para. Até que Deus se cansou. Até que Deus se cansou. Não precisa abrir, mas só escute, em Números 25, 9, diz assim que num só dia, por causa da desobediência deles, tá? Num só dia, morreram por causa da praga 24.000 pessoas. Precisou morrer 24.000 pessoas para eles dizerem, nós pecamos. Nós pecamos. 24.000. Precisou morrer. Para eles abrirem os olhos, para entender que eles pecaram. O que mais tem que acontecer na terra para nós entendermos que nós pecamos? O que mais precisa acontecer no nosso Brasil para nós entendermos que nós pecamos? O que mais tem que acontecer dentro das escolas, com os nossos jovens, os nossos adolescentes, para nós percebermos que não tem como ficar livre de Deus? O que mais tem que acontecer dentro da nossa igreja, para a igreja se arrepender verdadeiramente e começar o avivamento de dentro para fora? De dentro para fora, o que mais? O que mais tem que acontecer? O Espírito Santo está falando o tempo todo conosco. Os carismáticos aqui vão entender o que eu estou falando. Deus não fica em silêncio. Somos nós que não ouvimos. E o Espírito Santo gosta de falar. Ele fala. Ele fala. Mas você precisa ser sensível ao Espírito Santo. Enquanto não houver essa mudança em nós, enquanto essa mudança não for de dentro para fora, não vai chegar ao avivamento. E avivamento não é um vento, não é um fogo, não é um meteoro, não é um reteté que vai acontecer. Não, é de dentro para fora. Quando a igreja começar a ser a igreja verdadeiramente. O que mais precisa acontecer, queridos? O que mais? O que mais? Abra comigo lá em Ezequiel 11, 19. Já estou terminando. Não desonre o seu Deus. Não troque a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Não negocie princípios. Tem pessoas aqui que receberam propostas. Não negocie princípios. Ser fiel no pouco, e o muito o Senhor te acrescentará.
e Ele vai te honrar. E essa é a resposta que você estava procurando. Ezequiel 11:19, e lhes darei um só coração, e um espírito novo, porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Aqui está falando do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai começar a habitar em nós, e vai trocar o nosso coração duro, o nosso coração endurecido, o nosso coração enrijecido, por um coração de carne, por um coração sensível. É quando você fizer alguma coisa, e você sabe, opa, estou saindo fora, Deus não gosta disso. É quando você está caminhando, e a voz do demônio fala para você ir para um lugar, você fala, não, eu não negocio princípios. Essas são as amizades que vão começar a vir fazer fofoca. Não, eu não quero ouvir, porque eu vou agradar o meu Deus. Eu não vou agradar os homens. Não negocie princípios. Agora você anda fazendo barganha com Deus e quer que Deus ainda te abençoa. Não, queridos, não. A salvação, para quem já reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, a salvação é de graça. Mas viver uma vida plena nessa terra tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. Você está disposto a pagar esse preço? Glória a Deus. Vamos para o último versículo. Abra comigo em Mateus 11. Mateus 11, 27. Ele nos ensina aqui como andar nessa terra. Ele nos ensina a ser dócil como Ele. Mateus 11, vamos ler do 28 ao 30, tá? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, isso é tremendo demais. Ele está dizendo, você não precisa ser da forma que você é. Você não precisa agir conforme agiram com você. Você não precisa ser o lixo no qual colocaram você. Você é muito mais do que isso. Você é uma criatura única nesse mundo. Não há voz igual à sua. A sua íris é única. A sua impressão digital é único. Não há outra pessoa como você em todo o planeta, em todas as gerações que existiram, em todas as gerações que vão existir. Você é único, você é feitura das mãos dele. Você pode pecar muitas vezes, errar, porque às vezes você está no início da sua caminhada e se sentir culpado para o resto da vida, mas eu vou te falar, você não precisa. Você não precisa se sentir culpado. Basta você se arrepender. Genuinamente, frutos dignos de arrependimento. E se você que está aqui ou em casa e acha que não tem pecado, a palavra de Deus diz que aquele que acha que não tem pecado já pecou. Nós precisamos ser dependentes o tempo todo. Ei, nós não vivemos em pecado. O pecado na nossa vida é um acidente. Mas quantas vezes nós pecamos negligenciando a nossa intimidade com o Espírito Santo? Com o Espírito Santo. Quantas vezes nós preferimos estar nas redes sociais do que estudar a palavra de Deus? Vamos ter prioridade na nossa vida. Como eu já falei aqui, vamos orar, pedindo ao Senhor para estarmos na frente de batalha naquilo que Ele está fazendo no mundo. Será que você tem coragem de fazer essa oração? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Lembra
as paradas de Jesus. Estude as paradas de Jesus. E como era poderoso o que ele fazia. Ele sempre tocava nos improváveis. Você é um improvável de Deus, por isso que você está aqui. Fique de pé no seu lugar. É você, Espírito Santo. Você, Espírito Santo. Começa a falar com ele. Começa a falar, sabe? Às vezes eu estou tão angustiada na minha casa, porque ser pastor não é fácil, queridos. Ser pastor não é título, é ofício. Ser pastor não é título. Amém? E quantas vezes eu estou angustiada e falo, Espírito Santo, preciso de você, sem você eu não consigo. Sem você eu não consigo. Começa a falar com ele. Me ajuda, Espírito Santo. Tu tens liberdade aqui nessa porção terra chamada Alessandra. Fala, ele está aqui, queridos. Ele quer mudar histórias. Espírito Santo, toque em cada coração. Aquela pessoa, Pai, que nunca teve experiência com a Tua presença, que possa ter uma experiência sobrenatural com você. Oh. Os ministros de louvor vão entoar uma canção e você vai falar aí com ele. Se você fala em línguas, começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas, atrai a presença dele.